Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor ordenara. Agora parte B. Mas, com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Você lembra de uma situação dessa, semelhante, que aconteceu no Novo Testamento? Quando Nicodemos, não é o nosso aqui não, foi à noite conversar com Jesus para ele não ser visto pelas pessoas por causa do título que ele carregava. Lembra disso? Sabe a sexta coisa que eu aprendo nesse texto, que nós precisamos abandonar, deixar para trás? É o medo do julgamento das pessoas. Você já se viu com medo de fazer alguma coisa? Aliás, você já se viu não querer fazer algo, não porque você sabia que não tinha condição de fazer, mas por medo de que as pessoas estivessem pensando de você? Você já parou para pensar que muitas das vezes seu ministério está interrompido porque você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar do que propriamente do que Deus quer que você faça? Gideão fala assim: beleza, eu vou aceitar o encargo, mas espera ainda, eu vou fazer isso à noite. Eu tenho uma família que não aceita muito bem essa decisão que eu tomei. Eu tenho alguns colegas da cidade, eu tenho alguns amigos, eu tenho algumas pessoas que me conhecem, que não vai ver o que eu vou fazer com olhos bons. Então eu vou fazer isso à noite, na escondida, para ninguém saber que foi eu. Eu tenho medo do público, eu tenho medo de ser visto, e eu sei que Deus, Ele ama isso em nós. Ele não quer que a gente faça nada para ser visto. Mas o mesmo Jesus que nos ama assim, Ele diz que você não pode acender uma luz e colocar debaixo de uma mesa. Muito pelo contrário, você tem que colocar no lugar mais alto da casa, para que essa luz ilumine toda a casa. Isto é, tem que estar em evidência. Amado, presta bem atenção. Eu não sou muito simpatizante desse modelo de organização, onde um está em cima, o pastor está aqui em cima, os irmãos estão embaixo, a gente fala numa plataforma. Para mim, eu faria como Jesus sempre, sentado e conversando. Lembra? Me mostra aí algum momento na Bíblia que Jesus se levanta e fala aquele discurso maravilhoso na frente de todo mundo. Muito pelo contrário, o Sermão do Monte é o maior sermão que Jesus pregou. E no início do capítulo 5 diz: assentando-se começou a ensinar. No mesmo Sermão do Monte ele disse: olha, quando forem orar, não levante as mãos e fique de pé no meio da congregação com o objetivo de serem vistos, porque você já tem recebido o seu galardão. Eu entendo que a plataforma é um perigo para todos nós. A evidência, é por isso que a gente vê muita gente bacana, simples, uma bênção, mas infelizmente quando ela recebe uma função, um ministério, um cargo, ou está na plataforma, e ela não consegue lidar muito bem com isso, a vaidade começa a entrar no coração. Mas o que esse texto está nos apresentando não é sobre a vaidade de se mostrar, é sobre a decisão de vencer o julgamento das pessoas. Qual era a missão que Deus deu a Gideão? Irmãos, a missão foi clara: vai no meio da cidade, no centro da cidade, porque lá no centro da cidade tinha um poste ídolo, um varão, e era lá o lugar de adoração a dois deuses, a Baal e a Azera. Gideão tinha que ir lá, pegar esse poste, cortar o poste, um pedacinho, fazer desse poste um monte de lenha, uma fogueira, levar um bezerro, sacrificar o bezerro e colocar sobre a lenha e apresentar aquele bezerro como sacrifício a Deus, mostrando para o povo da cidade que quem deveria ser adorado era o Deus de Israel e não a Baal, o Deus dos cananeus. O objetivo era que o povo visse a cena e entendesse a semelhança de Elias no Monte Carmelo. Lembra que ele manda chamar todo o povo no Monte Carmelo e faz o mesmo desafio ao povo, aos profetas de Baal? Quem está aí comigo, diga glória a Deus. Mas não é isso que Gideão faz.
Porque ele tinha medos. E o primeiro medo era o medo do que a família pensaria. E realmente, irmãos, enfrentar a família diante de alguns desafios que o Senhor nos coloca é difícil. Eu me lembro muito bem que quando eu estava começando a minha jornada como ministro do Evangelho, a pressão que eu mais tive, foi dos meus familiares. Você é um menino inteligente, você tem um futuro para ir em frente, e você fica envolvido com esse negócio de igreja, você poderia fazer sua faculdade nessa tal área. Era isso. Eu me lembro que quando me batizei com 12 anos, minha tia ficou muito brava e falou: por que Binha deixou esse menino batizar? Esse menino não era para ser batizado agora, ele é criança demais, ele não sabe o que faz. Uma pressão. A família realmente é um desafio. Talvez o seu marido é o seu maior desafio, a sua filha, o seu esposo, os seus filhos são os que mais vão te criticar. Porque agora você não está, irmão, porque tem uma galera que não cresce e não quer ver você crescer também não. Tem uma galera dentro da própria igreja, dentro da própria cidade, dentro dos próprios ministérios, que quando vê Deus te levantando, quando Deus fazendo algo diferente em você e através de você, eles, em vez de abraçar e falar, realmente Deus está com aquela pessoa, não, eles tentam fazer de tudo para suprimir isso. Lembra como foi com José? E eu sei que realmente, é difícil lidar com a pressão da família. Os irmãos de Jesus, os meio-irmãos de Jesus, porque há uma corrente que acredita que José já tinha filhos antes de se casar com Maria. O meio-irmão de Jesus zombava de Jesus no início do seu ministério. Então lidar com a pressão da família não é fácil. Mas eu quero te dar 3 conselhos sobre essa questão aqui de lidar com medo do julgamento. A primeira coisa que você precisa compreender para superar o medo do julgamento está em 1 João, capítulo 4, verso 18. Eu vou me esforçar para terminar os 2 últimos pontos agora, querido. Fica comigo. 1 João, capítulo 4, verso 18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está o quê? Não está o quê? Aperfeiçoado no amor. Se você tem medo de aceitar os desafios que Deus coloca na sua vida, para o seu crescimento, você precisa se perguntar se você verdadeiramente o ama. Porque talvez o seu amor não está tão aperfeiçoado como deveria estar. Não sou eu que estou falando. Foi o discípulo considerado o discípulo amado. O camarada que está escrevendo isso aqui, dos 12, ele foi o que mais se especializou no amor. Das 5 cartas que João escreveu, aliás, tirando o Apocalipse, que não é uma carta, é um livro, mas ele escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e a 3ª epístola, mais o Apocalipse. Em todas elas, tirando o Apocalipse de João, o Apocalipse, nas 4, ele evidencia a característica do amor. E é o mesmo João, que no capítulo 15 do Evangelho diz a frase que Jesus falou. Qual? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. O que acontece? Você tem medo de assumir os desafios? Como Moisés tinha medo de pregar, porque ele achava que não sabia falar. Ou talvez como Gideão, tinha medo de assumir o comando do exército, a liderança do exército, porque ele se achava incapaz. Ou talvez Jeremias se achava pequeno demais, novo demais, jovem demais. Todos esses medos, eles caem por terra quando você cresce o amor por Deus, pela obra dele, pelo reino. Eu tenho medo de pregar, mas eu sei que tem pessoas que precisam ouvir o que Deus ministrou no meu coração, e por amor a elas eu irei. Eu tenho medo de assumir responsabilidades, liderança, desafios, mas eu sei que tem coisas que Deus vai fazer. Não vai ser através do pastor, não vai ser através da pessoa A ou B, vai ser através de mim. E por amor ao reino, por amor ao rei, e por amor, meus irmãos, eu irei. Quem ama, quem está aperfeiçoado no amor, joga fora o medo. O medo do julgamento, o medo dos desafios. O medo do julgamento foi o principal que Moisés teve. O que esse povo, eles não vai acreditar. Faraó não vai me aceitar porque eu não sei falar direito. Mas primeiro toque que eu te dou, primeira sugestão, quem quer vencer o medo, se você tiver,
aprenda, aperfeiçoe seu amor pelo reino, pelo rei e pelas pessoas. Amém? Mas o segundo toque que eu te dou está em Salmo 23, todo mundo gosta dele, no versículo 4. O segundo toque está lá. Se você tem algum medo que te impede de avançar de nível, o texto diz: mesmo quando eu andar por um vale, não, todo mundo, lê bem alto, vamos lá, mesmo. Você pode aplaudir, é a promessa de Jesus para a sua vida. Aleluia! Querido, quando você for desafiado a algo e o medo bater na sua porta, além de você procurar desenvolver o amor, você precisa aprender a desenvolver a confiança. Não é a confiança na palavra do pastor, ou no estudo de hermenêutica e homilética, inclusive terça-feira vai ter um aqui, para os irmãos melhorarem cada vez mais aí essa questão da pregação. Não, é confiar nessa promessa. Davi está falando, rapaz, eu posso andar pelo vale de trevas. Talvez as trevas de Davi eram os seus inimigos, quem está comigo? Talvez as suas trevas é pregar aqui. Talvez as suas trevas é falar de Jesus na escola. Tem medo dos que os meninos lá e as moças podem falar. Talvez as suas trevas seja o medo de falar que é crente para a sua família. Eu não sei qual as suas trevas, você sabe. Você se conhece, sabe o suficiente qual é elas. Mas quando você estiver diante dessas trevas, ou passando por elas, você precisa lembrar de uma coisa que Davi lembrou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou vale das trevas, eu não vou temer, porque eu vou confiar. Eu vou me lembrar que Jesus prometeu que estaria comigo nos momentos bons de luz, mas principalmente nos momentos de desafio. Nos momentos de desafio. Eu me lembro quando eu vim pastorear aqui, teve um, que eu não vou falar quem, falou: Patrick, você está com coragem de assumir a igreja de Almenara. Alguém que conhece, sabe da nossa história. Eu falei: por quê? Qual o problema de assumir a igreja de Almenara? Não existe problema. Porque se ainda que tivesse algo terrivelmente problemático, eu não estou indo lá pelas minhas forças ou por minhas competências. Eu estou indo lá em o nome de Jesus. Davi entendeu isso, sabe? Todo mundo tremendo de medo para enfrentar Golias, porque todo mundo estava dependente da sua força, das suas estratégias e do seu tamanho. Mas Davi não temeu Golias, porque ele estava dependente de uma única coisa, do Deus dos exércitos. E eu creio que o mesmo Deus que Davi confiava é o Deus que está disponível para estar lutando com você e por você. Você acredita nisso? Glorifica o nome dele. É isso, lembre, confie, Deus é com você. Mas eu disse que seria 3 dicas, meu Deus do céu. Juízes capítulo 6, verso 23. É a terceira dica para quem está com medo dos desafios, com medo das circunstâncias, com medo do julgamento. Eu vou falar essa palavra para você, talvez isso renove seu ânimo. E disse, porém, o Senhor, para quem? Para ele: paz seja, não tenha você não vai morrer não, querido. Fala para o seu irmão, diga, por mais que seja o desafio, fala, por maior que seja o desafio, não se preocupe, você não vai morrer, nem de infarto. Você pode aplaudir Jesus por isso. Não tenha medo, o Senhor não vai te deixar morrer não, meu